Boa tarde, Gleidson. Tudo bom, querido? Boa tarde, meu amigo. Tudo bom? Graças a Deus. É um prazer estar participando com você aí. Querido, é uma satisfação muito grande de ter uma pessoa do seu garbo e elegância aqui conosco, uma pessoa que trabalha para Cristo, uma pessoa que dedicou a sua vida, boa parte da sua vida também ao esporte, que agora vamos começar a fazer uma série de perguntas para o meu público ficar sabendo também que você já foi um atleta, que poderia ter caminhado por outros caminhos, mas que enveredou, graças a Deus, pelos caminhos de Jesus. Por favor, se apresente o seu nome, o que você faz hoje, e depois a gente vai fazer outras perguntas. Olá, o meu nome é Gleidson, José Gleidson Pinheiro Carneiro. Eu tenho 53 anos. Hoje sou casado com Mônica. Tenho dois filhos, Vinícius e Monize. Vinícius de 14 anos, Monize de 16 anos. E hoje eu trabalho na obra adventista. Eu sou administrador, eu sou responsável pelos polos de ensino à distância aqui da região administrativa aqui de São Paulo, aqui em Campinas, na Seção Paulista Central. Então, hoje a minha função principal eu sou diretor, né, dos polos de AD do NASP, aqui na região administrativa de Campinas. Você vê que tem um áudio no fundo, É verdade. porque eu preciso que você que esteja acompanhando esse vídeo, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia nesse momento, vamos chamar Deus para fazer parte dessa nossa conversa. Porque a Web Rádio Esperança Alvorada, ela trabalha inspirada principalmente na Bíblia. Nós somos sim, nós nascemos dentro da Igreja Adventista, mas praticamos uma comunicação ecumênica, uma comunicação voltada simplesmente para a palavra de Deus. Nós falamos o que está escrito na Bíblia. Se por um acaso eu ou meu convidado fugir da Bíblia, você pode dizer aqui que a gente conserta na hora. Gostaria que você, se gostar dessa entrevista, ao final você compartilhe, porque a nossa intenção aqui é propagar o Evangelho aos quatro cantos do planeta. Barber Ferreira, o meu barbeiro, entrou e também vai ajudar a gente a fazer aí a nossa transmissão. Gleidson, Sim. quem era o Gleidson antes de conhecer a verdade da palavra de Deus? Muito bem. O Gleidson era um jovem de uma família simples. Meu pai era um fazendeiro, mas infelizmente bebia muito, mas conseguiu dar uma boa criação, uma boa educação para os seus filhos. Nós éramos cearenses, então cearenses produziam bastante, né? Então eu tive vários irmãos, ele teve ao todo 16 filhos, né? E durante um certo tempo na vida, ele exercendo a sua atividade, por conta do alcoolismo, ele veio a perder todas as suas posses, as suas condições de vida, né? E ele, depois de um tempo, aventurou-se, mudando-se do Ceará, vindo para São Paulo, onde nós todos, a maioria eram menores de idade, e ali chegando em São Paulo, ele tentou reconstruir a sua vida, se recuperou do seu vício, e depois de um tempo ele deu melhores condições para nós, e nós tivemos condições de estudar um pouco. Eu me destaquei na questão dos estudos, cheguei a fazer uma graduação, mas eu convivia sempre com aquela ideia de um jovem brasileiro que almejava e desejava participar do futebol profissional, né? Queria ser jogador de futebol profissional. Eu alimentei esse sonho durante muito tempo, né? E com o passar do tempo, meu pai, evidentemente, se opunha, porque não acreditava que aquela seria uma atividade que me daria as condições necessárias para o meu desenvolvimento. Então, ele não me apoiava nesse aspecto, então eu tive dificuldades de começar ou de iniciar uma carreira dentro do ideal, que seria com pouca idade. Então, eu, não podendo jogar, eu me dediquei aos estudos, me graduei e passei a trabalhar numa multinacional, numa empresa que me projetou,
Mas havia comigo sempre o desejo de uma realização profissional nesse aspecto. Eu achava que era o futebol. Então eu entrei nessa empresa e com o tempo eu acabei prosperando, me destacando, fui galgando posições, fui alcançando uma certa independência financeira, mas ao longo de tudo eu não tinha uma realização, sentia que algo estava faltando. E eu resolvi, por volta do ano 1990, 91, eu resolvi abrir mão de tudo isso, né, para então arriscar, já com uma idade bastante avançada, na carreira de atleta profissional, já começando bem tardiamente. E foi assim que eu fiz. Essa parte aí nós vamos perguntar um pouco depois. Tá. Eu quero apresentar um pouco o Gleidson para você. O testemunho dele não é novidade aqui no Web Rádio Esperança Alvorada, ele já participou dos programas da TV Novo Tempo, não foi isso, Gleidson? Qual foi o programa que você participou? Eu participei do 180 Grau, o Ponto da Virada, lá com a Creriane, que foi exibido agora há uns 20, 30 dias atrás pela TV Novo Tempo aqui de São Paulo, que é veiculada para todo o país. Mas, Gleidson, nós soubemos de como você era antes de conhecer a verdade, a palavra de Deus. Mas em qual momento você parou para pensar e disse assim: eu não estou no caminho certo, eu preciso mudar? Qual foi esse momento que você disse isso a si mesmo? O que aconteceu para você mudar o seu caminho? Olha, nessa trajetória da busca desse objetivo, eu achava que a minha realização, o que estava faltando para mim, porque até então eu era um jovem bem-sucedido, tinha um bom trabalho, tinha uma condição financeira invejável, tinha posses, tinha bens, era sediado, requisitado, mas faltava algo. E, na verdade, essa trajetória de busca do futebol profissional, eu entendia pelo momento que era isso que estava faltando. Quando, na verdade, Deus às vezes permite que a gente busque alguns objetivos que às vezes nem sempre vão de acordo com a vontade dele, mas que ele vai usar de alguma forma para nos alcançar. Então eu me dirigi ali para o São Paulo Futebol Clube, na Marquês de São Vicente, na sede do clube, e cheguei lá e expus a minha situação de que eu queria ser jogador de futebol e que eu tinha dinheiro para realizar esse meu sonho. Os jogadores ficaram impressionados, acharam estranho aquela ideia. Um deles se interessou pela minha história, o Macedo, que até então havia chegado no clube, e ele disse: olha, é difícil você começar no clube. Macedo. Jogador Macedo, jogou no São Paulo nessa época, né? E ele era aqui do Rio Branco de Americana, tinha sido artilheiro na segunda divisão, tinha sido contratado para o São Paulo. E aí, então, ele se interessou, mas disse para mim que era bem difícil começar num clube de primeira divisão com a minha idade já avançada e estourada que eu estava, né? E ele disse que poderia me ajudar, e então me levou para a segunda divisão, lá em Porto Ferreira, no Palmeiras de Porto Ferreira, e lá eu comecei a minha carreira de futebol profissional. Praticamente ela durou 2 anos, foi uma carreira curta, não tive nenhuma projeção, vieram contusões, desencontro, e, enfim, ela não prosperou, mas eu acabei fazendo muita amizade ali com esses jogadores ali no São Paulo. Macedo era uma deles, depois eu fiz amizade com outros jogadores, o Carlos Alberto, o Sidney e outros que estavam no momento na equipe. E eu não sabia que Deus estava usando ali o futebol para poder me alcançar. Então, aliás, era o melhor momento do São Paulo, se eu não me engano, né? A década de 90, indiscutivelmente, foi a década que São Paulo ganhou tudo que ele disputou, se projetou mundialmente, né? E realmente era um celeiro de atletas e de revelações, né? Mas ali foi justamente nesse momento em que eu desenvolvi várias amizades, e uma delas foi uma amizade preponderante, que foi com um jovem de 17 anos, que tinha recém-chegado do Operário de Campo Grande para substituir o Raí, que estava sendo transferido, negociado com o Paris Saint-Germain. E esse jovem de 17 anos, quando eu já estava parando praticamente ali de jogar, mas eu vinha para São Paulo e mantinha amizade com os jogadores desta época, ele me surpreendeu. Ele foi a pessoa que despertou em mim algo que mudou a minha vida para sempre. Foi quando eu convidei ele. Aí eu já estava parando, eu tinha aberto um estabelecimento comercial, um bar, e tinha convidado os jogadores de São Paulo para ir lá numa tarde, dar uma tarde de autógrafo, e ele também. Dessa forma eu projetaria o meu comércio lá.
E ele disse para mim assim, olha, não, eu quero te ajudar nisso, mas tem uma condição. Eu falei, qual é? Ele falou, não, eu vou te ajudar desde que você permita que eu fale de Jesus para você. Agora, eu vou refazer essa pergunta, para que fique muito bem. Agora, você está vendo ele aqui, eu também estou vendo, olha só, que legal, agora tá bom demais. Você está na sala com mais alguém aí que pode aparecer? Eu tô com a minha filha. Apresenta ela pra gente aí. Essa aqui é a minha filha, Monize. Oi. Oi, Monize, tudo bem? Muito obrigado aí. Vocês deixaram a gente entrar na casa de vocês, invadir aí nesse final de último dia do ano. É uma honra para mim estar entrevistando seu pai. É um prazer pra É gente. uma honra. Então vamos lá. Eu te perguntei, Gleidson, primeira vez. Vai aumentar a audiência aí porque ela tem muitos seguidores aí. É por causa dela, não por causa de mim, viu? Ah, com certeza. Aí, ó. Mateus então vamos entrar no trend top aí. Te perguntei quem era o Gleidson, você me respondeu. No vídeo anterior, eu perguntei em qual momento você parou e disse que tá faltando alguma coisa. Tá errado. Querido, qual foi esse momento? Então, foi justamente nesse momento em que eu imaginava que tinha algo que não estava batendo, não preenchia. Tinha tudo, mas era um vazio tremendo. Então foi nessa ocasião em que eu fui fazer um convite para um dos atletas que estavam lá, que ainda estavam iniciando sua carreira, e ele me fez um convite mais inusitado ainda, que eu convidei ele para ir para o Carlos Alberto. Ele tinha recém-chegado do Operário de Campo Grande para substituir nada mais, nada menos que o Raí, que estava se transferindo para o Paris Saint-Germain. E eu convidei ele para poder me ajudar nessa questão do bar, e ele já tinha um certo conhecimento bíblico, e ele falou, olha, eu posso até te ajudar, mas com uma condição. Eu falei, qual é? Ele falou, desde que você deixe que eu fale de Jesus para você. Esse foi um ponto desafiador. E aí, eu então falei para ele, não tem problema, você pode falar à vontade, porque eu não creio mesmo. Aí comecei a fazer um monte de perguntas capciosas, difíceis, que ele não sabia responder. E aí, então, a partir desse momento, ele só soube me dizer o seguinte, olha, eu não sei responder, não tenho resposta para suas perguntas, mas eu tenho que te dizer que Jesus tem um plano para a sua vida. E assim, ele foi comigo, me ajudou, tudo, e a partir desse momento, eu passei a ser assediado assim, por algo impressionante, que hoje eu sei que era o Espírito Santo, que falava comigo, que revelava as coisas de Deus, e eu passei a me encontrar e ser assediado por pessoas que de alguma forma ou eram religiosas ou eram pessoas espirituais, e isso começou a impactar muito a minha vida. E a partir desse momento, eu então fiquei muito sensibilizado para as coisas espirituais. Até que em um determinado momento... momento... Mais uma pergunta. Até esse momento, você cria em Deus ou não? Não, eu não cria. A educação religiosa que eu recebi foram dos meus pais. Tudo que eles puderam transmitir para mim. Eles eram católicos, praticantes, mas assim, era um ensino raso, não tinha profundidade. Então, eu dizia que tinha alguma religião, para não dizer que não tinha, mas eu não tinha nenhum discernimento espiritual, não tinha nenhum temor de Deus, não tinha nenhum conhecimento das Escrituras. Então eu poderia dizer que era uma pessoa ignorante, falando espiritualmente falando, religiosamente falando, entendeu? Essa era a minha condição. E isso que ele falou para mim me despertou para buscar o entendimento. E pessoas passaram a se acercar de mim e ao mesmo tempo me fornecer estímulos para ir em busca disso, né? Até que, quando foi numa experiência inusitada, que eu tinha passado a noite inteira na gandaia aí, e acabei dormindo na Zona Leste de São Paulo, na casa de uma pessoa que conheci, e saindo de lá, eu estava saindo bem cedo daquela casa, e eu acabei me deparando, recebi um outro convite para estar indo numa igreja ali, que eu não sabia nem que existia, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no Itaim Paulista. Agora, outra pergunta. Agora você chegou na outra pergunta. Eu quero dizer para todo mundo que
O intuito de estarmos focando aqui não é a Igreja Adventista. O intuito é mostrar para você o caminho que eu já contei várias vezes em outros vídeos. Vocês estão cansados de saber. Mas que outras pessoas de outros estados... A propósito, você está onde? Eu estou... Qual estado? Eu estou em Campinas, a sua cidade. Ó, Campinas e São Paulo. Se você que está aí assistindo tiver alguém, ou se você tiver uma história parecida com dele, entre em contato conosco. Você que vai assistir gravado, eu vou colocar aqui, ó, todos os nossos contatos. Você vai poder entrar em contato conosco, que nós vamos contar a sua história. É preciso que você, enquanto cristão, compartilhe essas experiências com as pessoas. Ah, tem gente que fala assim, Gleidson, eu não sei pregar. Mas o primeiro sermão que você tem que dar é a sua história que você tem que contar. É como Deus chegou na sua vida. Querido, como Deus chegou na sua vida. Como Deus chegou, né? Então eu diria que foi através, ele usou o futebol para me alcançar. Usou um jovem de 17 anos para falar para mim de Cristo. Eu, de alguma forma, acabei tendo uma experiência pessoal com ele. Encontrei jovens desta igreja que me forneceram materiais, que falaram para mim do amor dele, que me mostraram uma maneira diferente de viver, que me ensinaram que, muitas vezes, para você ter paz, alegria, você não precisa de bebida, de um vício, de drogas. Então eu percebi que isso era a grande diferença que eu precisava na minha vida. E o mais impressionante é que este jovem que falou para mim, a princípio, ele não tinha uma definição religiosa, e ele, quando soube que eu estava sensibilizado para o Evangelho, ele entrou em contato, eu entrei em contato com ele e falei para ele que tinha tomado uma decisão de me entregar ao Senhor Jesus, que eu ia me batizar. Amém. Naquela igreja que eu entrei aquele primeiro sábado pela manhã. Tá, aí. Por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi a sua decisão de se batizar? Bom, em primeiro lugar, porque eu já andava em busca de muitas igrejas. Eu cheguei a frequentar muitas igrejas naquele desejo de preencher aquele vazio do coração. Eu cheguei a frequentar as mais diversas religiões que você pode imaginar. Mas o que eu digo é Igreja Adventista? Na verdade, eu passei a estudar a palavra de Deus com afinco, com profundidade. E ao chegar na Igreja Adventista, o fator preponderante foi a forma pela qual fui recebida por aquele grupo de jovens. Jovens que se interessaram por mim, que se preocuparam comigo e que me forneceram materiais, que de certa forma me deram instruções bíblicas. E eu comecei a comparar e vi que aquelas verdades fundamentais ali eram ensinadas pela igreja. E a partir desse envolvimento que nós tivemos, isso começou em julho de 1993, e no dia 23 de dezembro de 1993, eu não tinha mais dúvida nenhuma de que aquela igreja ensinava os princípios que a Bíblia ensina, e aí eu decidi ali me batizar, e eu não poderia deixar agora de convidar aqueles grandes amigos que me incentivaram no começo. E o principal deles foi esse jovem que agora já não estava mais em São Paulo, agora ele já estava no Fluminense do Rio de Janeiro. E eu convidei ele e outros amigos do esporte também, que estavam, que tinham participado, tinham visto a minha trajetória, a minha experiência. O Sidney Lobo, que hoje é um dos administradores, é um dos auxiliares técnicos ali do Cruzeiro de Belo Horizonte. E o Carlos Alberto, então, estava jogando no Fluminense. Eu convidei-os para ir no meu batismo, porque quando a gente encontra algo precioso, a gente quer compartilhar. E aí, então, eles foram, se esforçaram e tiveram no meu batismo. Foi uma grande alegria. Eles viram a transformação que havia acontecido na minha vida e eles presenciaram o meu batismo ali nesse dia, em dezembro de 1993. Para honra e glória. Muito bom. Primeiro eu quero mandar um abraço, que pediu para mandar um alô aqui, para o Matheus Araújo, que está te assistindo. Isso. Eu quero te dizer que você tem alguma coisa publicada, você tem um blog, você tem alguma coisa que você queira compartilhar com a gente? Não?
Não, na verdade, eu tenho... A gente, depois dessa experiência, e só completando, esse jovem que falou para mim de Cristo, depois ele também veio a se converter, depois de 5 anos, nós estudamos a Bíblia juntos, e ele se converteu também, batizou-se, abandonou o futebol com 26 anos, com uma grande propensão, muito maior, infinitamente maior do que a minha, porque então ele já tinha se tornado campeão mundial em 92 pelo São Paulo, e agora então ele abandonou o futebol, dedicou-se aos estudos da Bíblia e batizou-se também. Depois ele fez teologia aqui no NASP Engenheiro Coelho, fez teologia durante 4 anos e hoje ele é pastor de uma das nossas igrejas adventistas na Zona Leste de São Paulo. O nome dele é Carlos Alberto Batista da Silva, né? No pôster do São Paulo, que tem lá São Paulo campeão mundial em 92, eu não tenho a foto aqui no momento, ele aparece em cima do Raí. Ele foi um daqueles que carregam esse título de campeão mundial em 92 pelo São Paulo. Agora, nós nos juntamos com a experiência, com o envolvimento, com as amizades que tínhamos, e nós então desenvolvemos um ministério chamado Advento Futebol Gol e Missão. Esse tem o Instagram, tem o Facebook, tem o blog lá, onde as pessoas podem acessar. Nós desenvolvemos então agora um ministério de influenciar e atrair atletas e ex-atletas do futebol. Advento Futebol Gol e Missão. Pois bem, olha só, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você está com uma grande audiência, a rádio está ouvindo você também. Eu tenho muito orgulho de falar com pessoas do seu gabarito. Sabe por quê? Porque eu sou o único adventista da minha família. Eu fui atleta, eu cantei na noite, eu tive uma projeção aqui na região norte, e todas as vezes que eu me apresentava, eu também tinha um vazio muito grande. Eu sentia esse vazio. Você disse que foi um atleta promissor. Você hoje é um profissional bem-sucedido. Você goza de uma situação espiritual invejável, porque está cercado de pessoas também que compartilham a sua crença. Cleiton, qual é a importância do estudo da palavra na sua sequência como cristão, a partir do momento que você se batizou na Igreja Adventista do Sétimo Dia? É batizar e ir para a igreja ou não? Nós temos que fazer outras coisas. Basta só batizar ou não? Sabe por que eu te pergunto isso? Porque eu vou pregar em outras igrejas, eu prego na igreja já em outras denominações, e muita gente fala que estamos no período da graça, que nós estamos salvos. O batismo por si só salva? Aí eu vou entrar agora na Bíblia, uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados. O batismo, você agora é um conhecedor da Bíblia, há quanto tempo você já é adventista? Há 23 anos. O batismo só salva? Não, o batismo não salva, mas é impossível aquele que se sinta salvo não passe pelo batismo. Gente, agora eu vou fazer uma última pergunta. Olha só, Mônica Almeida também está aqui, Lucilene, Microne. Eu vou falar aqui, ó, eu vou dar o arroba, hein? Arroba Lucilene, underline. Eu vou usar a prerrogativa de apresentador e vou fazer a minha. Qual foi a forma que você usou para escolher Cristo? Porque sabemos que Cristo, ele bate a porta, como diz lá em Apocalipse. Você tem que abrir a porta e convidá-lo a cear. Como você sente Cristo na sua vida agora? Agora olhe bem para a câmera, é muito importante. É a sua mensagem de fim de ano. É a sua mensagem para o ouvinte, para o seguidor da Web Rádio Esperança Alvorada. É a mensagem que eu vou encerrar esse ano, as nossas transmissões, para que você saiba, meu querido Gleidson, estamos
há 5 anos, levando louvores através da web rádio. O site é www.esperançaalvorada.com.br, Esperanca Alvorada, tudo junto.com.br. Nós estamos há 5 anos levando o Evangelho de Deus através de louvores aos 4 cantos do planeta. Amigo, que agora eu vou chamar de meu irmão, porque somos irmãos na fé. Use a sua influência como ex-atleta. Aliás, mostra aí o símbolo do clube, você está com a camisa. Gente, ele continua sendo atleta. Você não precisa deixar de ser atleta para seguir a Cristo. Você pode ser atleta. A nossa denominação é incompatível com a profissão de jogador de futebol. Mas você não precisa deixar de ser atleta. Deixar de fazer aquilo que você gosta para seguir a Deus, não. Querido, a sua mensagem para o nosso povo, para o povo que nós amamos, o povo que nós escolhemos compartilhar a palavra de Deus. A palavra é sua a partir desse momento. Agora eu me calo e só dou o tchau no final. Ok. Eu queria ler nesse momento, assim, primeiro aquela pergunta que você fez, que eu acho que ela é fundamental. O que é que nos mantém firmes em Cristo? Não há outra forma, não há nenhuma conversão, não há ninguém na face da terra que venha a ter um encontro, uma experiência com Deus, com Jesus Cristo, se não for através da sua palavra. Seja ela ministrada pelo próprio Espírito Santo, que é uma forma que alguém vai ser impressionado por ela, seja ela lida na Bíblia Sagrada, ou seja ela sentida através das impressões da natureza. Então são as 3 formas pelas quais Deus vai nos alcançar, vai se revelar a cada um de nós, independentemente da nossa profissão de fé, da nossa religião, do nosso conceito, do nosso entendimento de Deus. Essas são as formas, e Ele vai usar cada uma delas para cada necessidade, para cada pessoa diferente, para cada um dos 7 bilhões de habitantes desse planeta. Ele vai usar. Sejam essas pessoas religiosas ou não, perdidas ou não, salvas ou não, porque ninguém define quem está, quem não está. Então todos hoje são alcançáveis pela graça de Deus. Então, na minha experiência, um fator preponderante para que eu me afirmasse na fé e pudesse mudar a trajetória da minha vida, ter um caminho excelente, foi através da palavra de Deus. O fundamento dela é o que vai definir se você está no caminho ou não está no caminho. Em segundo ponto, como é que a gente pode sentir e distinguir a nossa experiência com Deus, o nosso caminhar com Deus a cada dia? Ela acontece da forma diária, onde você pode perceber claramente os cuidados dele, a bênção dele, o amor dele, o perdão dele, a misericórdia dele e a graça dele, que se renova a cada manhã na vida da gente. Então essa é uma experiência que eu não posso sentir por você ou por qualquer um. Cada um tem que ter a sua própria experiência. E eu diria que em nossos dias, as religiões hoje têm se tornado mais em um aspecto de confundir as pessoas do que cumprir o propósito original da língua, que religião vem do latim religario, que é religar o homem a Deus. Mas infelizmente hoje, por uma ação do próprio inimigo, ele criou tantas igrejas, tantas religiões, que as pessoas se confundem. E quando as pessoas me perguntam a que igreja eu tenho que ir, eu digo, não vá para igreja nenhuma. Vá para a Bíblia, vá para o teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Senhor que em secreto te ouve e te recompensará. Porque se você conhecer a palavra de Deus, você vai saber distinguir qual é a igreja, qual é o povo que vive e prega a mensagem que está lá na Bíblia Sagrada, mesmo antes dela ser escrita, desde quando ela era transmitida de pai para filho, todos os princípios, todos os valores, tudo que é necessário para a salvação do ser humano, seja ele hoje uma pessoa que conhece ou que não conhece, que está no caminho ou que está fora dele. A nossa salvação
é exclusivamente uma ação divina dada através do seu Filho Jesus Cristo, que nos alcança, que nos transforma e que ele nos dá a certeza de que ele existe e que ele está. Esse, eu acho que é a base, é o fundamento da nossa fé. Era acreditar na palavra de Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo e na ação de Deus, que é fundamental para a nossa vida. E eu não tenho dúvida de que, na minha experiência, todo esse processo se cumpriu na minha vida. E Deus pode usar as pessoas, pode usar eu, pode usar você, para falar dele. Às vezes um toque, uma palavra. Então Jesus, ele se interessava pelas pessoas, ele atendia a necessidade das pessoas, e depois disso ele falava do reino de Deus, e as pessoas aceitavam porque sabiam que aquilo era divino, sabiam que aquilo era do céu. Muito obrigado pelas suas palavras. As pessoas pensam que nós estamos em Deus, a gente é perfeito, né? Eu, durante esse tempo, eu sou cristão há apenas 10 anos. Eu era ateu antes de aceitar Cristo. Mas depois que eu aceitei, Deus tem me dado tantas bênçãos que eu chego a questionar realmente se Deus poderia castigar alguém, porque eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga, nunca fiz mal a ninguém, eu penso assim. Livro, olha só. Mostra aí. Eu te aconselho a escrever um livro. Que legal. Saído pela editora Viseu, já está, se você procurar aí, O Nascimento da Fé, de Alê Valente, ó, O Nascimento da Fé, de Alê Valente, você já encontra em e-book pela Amazon, né? Amazon.com e pela editora Viseu mesmo. Está chegando já nas livrarias o livro físico nos próximos dias. Que legal. Que eu conto essa história, porque toda vez que eu vou pregar, a pessoa diz, não, tu vai ter que contar a tua história. Que legal. Querido, olha bem para a câmera agora. 2 minutos. Quem é o Gleidson hoje? O Gleidson hoje é uma pessoa que vive pela fé e tem muita gratidão a Jesus pela oportunidade que ele me deu, porque em algumas circunstâncias, se ele não tivesse me cuidado, me preservado, me livrado, eu não estaria vivo. Tive uma experiência amarga e dolorosa com drogas, infelizmente, mas ele, pela sua misericórdia, me deu uma nova oportunidade e eu aproveitei essa oportunidade com unhas e dentes. Ele me deu o maior privilégio de hoje ser tido como uma pessoa cristã que serve a Deus, que trabalho em prol da obra adventista e que me deu o maior privilégio de todos, que é de poder constituir uma família, de poder ter encontrado uma esposa maravilhosa que edifica o meu lar, a minha esposa Mônica. Deus me deu 2 grandes presentes para confirmar a graça dele, que foi o Vinícius, hoje de 14 anos, que é comportor, hoje está na cidade de Jaú, trabalhando nessa época. A Monize, a minha filha, que está conosco aqui. São 2 valiosos presentes e a confirmação da graça dele na minha vida. E eu costumo dizer o seguinte, tem aqueles perfis em redes sociais, né? E as pessoas às vezes tentam definir um pouco do que elas são através de alguma frase. E essa frase eu vi e adotei e incorporei ela, mas eu não só escrevo ela, eu procuro fazer dela uma realidade na minha vida. Então eu digo assim, quando eu faço bem, eu me sinto bem. Quando eu faço mal, eu me faço mal. Quando eu faço mal, me sinto mal. Esta é a minha religião. Então hoje eu vivo para servir. O meu maior prazer e privilégio é poder reproduzir uma vírgula, uma pequena sombra daquilo que o nosso mestre fez quando ele abandonou seu lar celestial e veio na terra, sofreu e serviu aos seres humanos. Então hoje a razão da minha vida é servir, especialmente aqueles que estão mais próximos de mim, aqueles que nós temos uma relação às vezes de hierarquia,
servir essas pessoas, servir a igreja, servir a família, mas acima de tudo dizer servir a Deus é servir a todo aquele que apresente uma real necessidade que esteja próximo da gente. Então eu defino a minha vida como sendo, hoje o Gleidson é um servo, e ser servo é um privilégio. Ser servo é representar uma parte daqueles ensinos que ele nos deixou aqui na Terra com toda humildade. Querido, foi um prazer te conhecer, um prazer ter te entrevistado. Foi uma das entrevistas mais lindas que eu já fiz. E pode contar com a gente aqui a hora que você quiser, se você resolver escrever o seu livro. Nós temos o prazer de divulgar a palavra de Deus e de divulgar histórias como a sua. Como eu disse, eu sou uma pessoa abençoada. E você Amém. foi mais uma para a gente aqui. Muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado pela sua história. Se você quiser fazer uma oração, estamos a todos. Antes de orar, eu só queria dizer o seguinte. Eu, quando vi a entrevista do meu amigo lá, do ex-atleta também, que teve... Jefferson. O Jefferson, exatamente. Mantuani. Eu sou um cara muito perceptivo e eu notei que você tem uma maneira muito carinhosa e especial de lidar. Você não é um entrevistador comum. E eu louvo a Deus por isso. Amém. Que seu trabalho cresça, que ele se desenvolva e que ele continue alcançando as pessoas através da sua audiência aí. E realmente, quando eu fiz ali, entrei naquele testemunho lá no YouTube, primeiro porque eu conheci o Jefferson, evidentemente, mas depois eu pude perceber que você realmente tem algo de especial. E agora, o pouco que falamos antes da entrevista, e agora eu percebo que realmente Deus tem usado você e vai continuar te usando, e que você continue sendo essa pessoa carismática, essa pessoa simpática e que sabe valorizar o aspecto da conversão das histórias das pessoas. Que Deus continue te usando e te abençoando aí no seu ministério, na rádio. E eu tenho uma prima minha aí em Manaus, e já faz tempo que eu prometo que uma hora eu vou visitá-la, é a Iris. Ela inclusive esteve no programa da Ana Maria Braga, ela é o especialista em gastronomia. É Iris, o Marquinhos, suas filhas. E eu vou aproveitar agora então esse momento para fazer as duas coisas, quem sabe poder visitá-lo em algum momento e poder conhecê-lo pessoalmente e desfrutar momentos agradáveis aí em sua companhia. E depois que você falar, a gente pode fechar com a oração. Muito obrigado pelas suas palavras. Na verdade, a gente não tem subversão nenhuma econômica aqui no trabalho que fazemos. Nós temos alguns parceiros, que é a Escola Recanto do Senhor, que não dá dinheiro, mas dá a possibilidade de estarmos aqui propagando o Evangelho, que também temos a loja Rabisco de Anjo, que é em Jacareí. Muito obrigado. Vamos seguir nessa nossa luta para abreviarmos assim a volta de Jesus. Oremos? Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade de estarmos ligados através deste programa, desta entrevista, do trabalho que o Alê desenvolve junto à Rádio Alvorada. E queremos, nesse instante, Pai, pedir a Tua bênção sobre todas as pessoas que estão conectadas. Amém. E ouvir um pouco do testemunho. Existem muitos mais detalhes que não podemos explorar aqui, mas quem sabe numa outra ocasião. E nós queremos imaginar aqui que da mesma forma como nós nos ligamos ao Senhor, nós queremos também aproveitar essa ocasião para nos ligarmos em amor e desejar a cada uma dessas pessoas que estão nos seus mais diversos lugares, que têm os seus mais diversos problemas, suas ansiedades, suas dificuldades, para que ao término desse ano nós possamos olhar e enxergar a maneira maravilhosa pela qual o Senhor conduziu as nossas vidas. Independente daquilo que aconteceu, se deu certo ou deu errado, algumas coisas que ainda não alcançamos, mas que nós possamos projetar como a maior realização de toda a vida, que seja a nossa salvação em Jesus Cristo. De que toda essa expectativa da mudança de um ano para o outro seja acompanhado de todas as esperanças que a sua palavra nos traz, de que o seu Espírito nos comunica, de que o Senhor virá muito em breve para nos buscar e dessa forma suprir todas as nossas necessidades. E assim, nós invocamos as tuas bênçãos sobre todas as famílias representadas em cada uma dessas pessoas
que estão nos ouvindo agora, que elas sejam transformadas também pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Que o Senhor continue abençoando as nossas famílias, continue abençoando o ministério do Alê na Rádio Alvorada, para que inúmeras pessoas sejam influenciadas e alcançadas, porque há muitas coisas que nós só veremos na eternidade. Portanto, Amém. Senhor, permaneça conosco, dirija-nos agora, nos dá um bom restante, as horas restantes deste ano, e que as novas possam igualmente serem ricas em bênçãos e em esperança e certeza de salvação, no nome e no poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.